Oi, gente, boa tarde. Lá vem eu perturbar o domingo de vocês. Convidada aqui de novo pelo Renan, né? Um amigo querido que formou agora em psicologia e que está com um projeto bem legal de estar discutindo diversos temas em psicologia, convidando profissionais, né? Para estar discutindo diversos temas em psicologia e estar compartilhando com as pessoas, que eu acho que é bem interessante a gente estar fazendo isso, a gente compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe, né? Até mesmo no sentido de tornar a psicologia um pouco mais acessível. Acho que como ele sabe da minha paixão não tão secreta por filmes, e aí ele acabou me convidando, é a segunda vez que a gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito de um filme, tentando pensar, né? Questões psicológicas que vão estar relacionadas ao conteúdo dos filmes escolhidos, né? Mãe, não vale. Minha mãe tá dizendo aqui que eu tô lindíssima, mas aí mãe elogiar não vale, né, gente? Enfim, e aí nesse caso agora a gente colocou 3 opções de filme. Peraí que eu tô um pouquinho torta. A gente colocou 3 opções de filme. A gente colocou o filme Her, que é um filme muito, muito, muito interessante, com o Joaquin Phoenix e a... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome da Viúva Negra, depois eu me lembro. Enfim, Scarlett Johansson. E aí a gente também colocou como opção o Gênio Indomável, que assim, francamente é um dos meus filmes preferidos, porque ele ilustra muito bem a questão do tipo de atendimento que a gente costuma fazer na ótica da Gestalt terapia, né? O Robin Williams está perfeito, e foi o filme inicial do Ben Affleck e do Matt Damon que eles já entraram ganhando o Oscar de melhor roteiro. Além de tudo, eles estavam atuando no filme. Mas não é desse filme que a gente vai falar hoje, esses não foram os filmes ganhadores. Eu não sei se vocês de alguma forma já intuíram que assim, eu tava torcendo por esses 2 filmes. O que não impede, né, uma outra live a respeito desses filmes, ou mesmo um vídeo a respeito desses filmes. Mas enfim, o filme que foi escolhido hoje foi o filme Mínimo para Viver. Um filme com Keanu Reeves, que faz uma pequena participação, na verdade, embora ele seja o terapeuta de referência, e também com a Lily Collins, que tá numa atuação bem legal, né? É um filme interessante. Acredito que mais pelo que ele traz pra gente de questões pra gente poder refletir, pra gente poder discutir. Nesse ponto de vista, eu acho que é um filme didático, porque ele mostra pra gente, né, algumas situações e assim, o desconforto e a dificuldade que a própria família tem, né, de estar lidando com essas situações. Deixa eu ver aqui esperando o Renan entrar, combinei com ele, pede pra entrar logo pra não ficar aqui sozinha falando com todo mundo. E assim, então, do que um filme extraordinário, né? Não é um filme de excelentes atuações, mas é um filme que eu acho que é importante, porque ele traz pra gente, né, uma discussão que tá cada dia mais atual, principalmente se a gente considerar, né, os tempos de Instagram, né, os tempos de Face, enfim, as dificuldades que a gente tem, de alguma forma, né, de lidar e até mesmo de lidar com a nossa imagem, né? O quanto que a gente, a partir do momento que a gente enxerga uma imagem distorcida do nosso corpo, isso define as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E aí, Renan, Boa boa tarde. tarde. Você Seja bem-vindo à live para a qual você me convidou. consegue me Eu ouvir? estava fazendo uma introduçãozinha, acho que você ouviu, né? O que eu comecei a falar. Ouvi sim. Eu vou A só gente estava colocar na o tempo aqui. torcida, né? Mas assim, a gente vai falar do filme que ganhou. Não é que não seja um filme bom. Não era necessariamente o melhor dos filmes que a gente tinha, né, disponibilizado. Eu vou só Tá. compartilhar o tema da live para a gente ver se Ah, consegue legal. fixar. Legal. Então, Legal. saber aqui. Deixa eu ver. Pronto, vamos ver se eu consigo. Acho que você consegue, né, clicar em cima do tema, como Sim. você começou a live, Tá e aqui um tentar olhar fixar. psicológico acerca do filme O Mínimo para Viver. Aham. Aí Consegui. você clica em cima e vê se consegue fixar o tema. Ah, é? Ah, peraí, deixa eu... Gente, fixar comentário. Legal. Legal, porque aí eu fiz uma live com uma amiga anteontem, e aí as pessoas estavam entrando exatamente fazendo essa pergunta, né? Mas qual é o filme? Qual é o filme? E tudo mais. E a gente começa a sinalizar o filme antes, porque assim, existe uma diferença muito grande em você participar de uma live, né? De um filme que assim, que você já viu
e um filme que a gente vai mencionar, porque aqui a gente vai fazer um resumo, e obviamente que a gente vai fazer esse resumo, né, com os destaques que a gente mesmo escolheu fazer. Mas se você assistiu ao filme, não é um filme novo, é um filme de... Já tem algum tempo. 2017. 2017, né? Acho que ela estava no comecinho de carreira dela, imagino. A Lily Collins. Que é filha do Phil Collins, né? Eu fui saber disso há pouco tempo. E aí, né? Enfim, eu acho que acaba tendo um pouquinho mais de proveito. Você quer falar um pouquinho do seu projeto, Renan? Estava falando, né, que você está com um projeto de fazer essas lives, você tem feito diariamente, não é isso? E eu Perfeito. acho muito legal, né? Essa coisa de que, assim, não só eu tá aprendendo, né, com as pessoas que já estão no mercado, mas eu acho que é um exercício de humildade também, né? De me colocar na condição de aprendente e multiplicador de conteúdo, né? A gente sabe que, assim, hoje a rede social ela pode ser extremamente prejudicial, mas ela também é um meio muito democrático de compartilhamento de informação, né? Às vezes, assim, a pessoa está passando por alguma situação complicada, difícil, e através, por exemplo, de uma fala de um profissional, ela de repente tem um aceno, né? De um olhar que, assim, nossa, mas eu acho que eu precisava conversar com alguém sobre esse assunto. Eu acho que tem alguma coisa aqui que não tá muito legal, que eu podia trabalhar um pouco melhor. E aí eu acho que a live, nesse sentido, né? A gente cansou um pouco das lives durante o auge da pandemia, mas eu acho que agora elas podem voltar a ter, né, esse viés, assim, de democratização mesmo, de um acesso bem mais abrangente, né, para temas que, assim, que são pertinentes a toda a nossa história, né? Perfeito. Então, eu sou o Renan Ferreira e realmente a Ingrid conseguiu capturar de uma maneira muito objetiva. O meu posicionamento nesse momento, eu acho que falar de psicologia é também levar acesso, simplificar e descomplicar tudo isso que a gente absorve na academia, na carreira e desmistificar algumas coisas, trazer pessoas que estão em campos diversos, horizontalizar. Mas eu queria também saudar a Amanda, que estava me cobrando live. Pronto, Amanda, estamos aqui. Cobrando com tanta live que você está fazendo, ela ainda está cobrando mais live. Ontem ela me perguntou, hoje não vai ter live, ontem teve folga. Todo mundo tem o direito a um dia de descanso, né? Exato, e deu uma alegria te ver aqui. Boa tarde. Obrigada. E agradeço o seu convite novamente, né? E se as pessoas gostarem, a gente pode fazer esse bate-bola de vez em quando. Porque, assim, para mim, falar sobre filme e sobre psicologia é alguma coisa que, assim, tem a ver com tudo, menos uma coisa enfadonha, muito pelo contrário, né? Embora, como eu falei, eu acho que a gente tem que fazer um resuminho do filme, né? A gente não vai ali assistir a esse filme esperando um filme extraordinário, nem atuações extraordinárias, não. É um filme comum, mas é um filme, como eu falei, didático. É um filme que me comoveu, né? Principalmente porque, assim, traz um pouco, né, de algumas situações que eu já vivi no meu consultório. E é extremamente angustiante, por exemplo, né, para uma mãe ver que o filho está se recusando a comer, que está adoecendo, que está correndo o risco de morrer, porque ele não consegue aceitar a ideia de que a comida não é alguma coisa, quase como uma interpretação da comida como se fosse um processo de envenenamento, né? E o que que acontece? Se a gente não se alimenta, a gente vai pensar que assim, a gente vai ficar sem energia, né? O nosso organismo ele precisa de energia suficiente para que ele possa dar conta. Então, por exemplo, se você não está se alimentando bem, o que que vai acontecer? Você provavelmente vai precisar ficar mais tempo deitado, né? Muitas vezes existe uma depressão que pode promover um transtorno alimentar, existe um transtorno alimentar que pode promover uma depressão, e existe esse comportamento de humor deprimido que pode ser uma consequência direta, inclusive, do organismo ele não estar recebendo os nutrientes necessários, né, para o seu funcionamento saudável. Então, o filme Mínimo para Viver, que no original, né, o título original é To the Bone, quer dizer, como se fosse até os ossos, né? Então, assim, e aí eu acho que a gente pode começar falando, inclusive, assim, o nome, o título do filme, Sim. porque a grande maioria das pessoas, acredito eu, ainda não sabe que uma das características mais marcantes da anorexia é exatamente a falta de um objetivo.
Eu não quero, por exemplo, se eu fiz alguma coisa diferente, se eu exagerei no final do ano, né? Se eu não estou cabendo numa roupa, eu tenho mais ou menos uma meta. Ah, eu preciso chegar até o peso tal, eu preciso perder tantos quilos, porque é assim que eu me sinto confortável. E na anorexia eu faço um pouco de comparação com o pessoal que joga videogame, que às vezes você faz algumas coisas e você ganha uma vida. E aí, quando você ganha essa vida, né? Você não quer desperdiçar essa vida. E aí é mais ou menos isso. Quando você emagrece, você meio que ganha um crédito. E você não quer abrir mão desse crédito. Então, o seu objetivo é emagrecer o mais que você puder. E aí, quando você emagrece e você vê que você continua funcionando, né? E eu vou botar esse funcionando entre aspas, você pensa assim, ah, então eu podia emagrecer mais um pouquinho, porque isso de certa forma vai me dar um crédito, né? E o grande problema é que esse crédito é alguma coisa que nunca vai ser utilizada. É aquele brigadeiro que você nunca mais comeu, é aquele macarrão que você adora, é aquele pedaço de pizza, né? Então, assim, quem tem anorexia não sabe o quanto quer emagrecer. Só sabe que quer emagrecer o máximo que for possível e ainda assim se manter vivo. Por isso que o nome original desse filme, né? Eu acho que ele acaba sendo até mais dramático, né? E mais parecido até com a verdade, com a realidade de quem sofre anorexia, que é até os ossos, né? Porque principalmente porque assim a pessoa tem um dismorfismo, né, corporal, então ela não enxerga o nível de magreza em que ela fica sem referência, né? Então conta a história da Lily Collin, que é uma pessoa que sofre com um transtorno alimentar já há algum tempo, e ela está no começo internada, né, numa clínica, ela, assim, sabe-se lá quantas tentativas frustradas já houve de acompanhamento. E aí, assim, por conta de alguns comportamentos dela, eles consideram que não é interessante que ela permaneça na clínica, né? E aí ela é convidada a voltar para ser recebida em casa. Renan, me interrompe, porque senão eu vou falando. Então, eu queria falar, diante do que você compartilhou desse start, eu queria levantar dois pontos. O primeiro é que eu gosto muito sempre dos títulos originais, às vezes eu tenho uma certa estranheza com as escolhas quando trazem os filmes para o Brasil. E essa cena em especial que fala, conecta com o título original, a protagonista, na verdade, já está num estado de perca de peso tão vertical que ela recebe a informação de que se ela continuar, ela não tem mais gordura para perder. E o próximo passo, o próximo nível desse emagrecimento é começar a perder músculo. Então, o título também tem uma conexão, né, direta com a dinâmica do filme. E o que me chama a atenção é como ele apresenta os bastidores, né, desse transtorno alimentar de uma maneira bastante real, vamos colocar real entre aspas, porque a gente sabe que o cinema é uma mentira e é uma ficção, mas eu falo assim de uma maneira didática, de uma maneira de fácil acesso, de fácil compreensão. E Uhum. esse ponto que eu queria trazer para quem não viu o filme, ou para quem viu faz muito tempo, assim, uma horizontalização. O filme ele fala sobre essa realidade, né, de um transtorno alimentar específico, ou de transtornos aproximados ali. Fala também de outras camadas que transcendem isso, fala sobre a dinâmica familiar, fala sobre a ausência da figura paterna, fala da dinâmica de uma jovem que precisa lidar com a figura de uma madrasta, com uma irmã que, na verdade, não é irmã, é filha de um outro casamento desse pai, fala de uma quarta tentativa de internação por parte dela. Apresenta também essa dinâmica da figura dos profissionais de saúde ali na interpretação do Keanu. Acredito eu ali que está mais para o psiquiatra do que para o psicólogo na figura dele, né? Porque eles fazem referência ao doc, Eles não, médico. não chegam a dizer, né, que Uhum. tipo de profissional ele é, mas eu acredito também que sim, por causa de algumas intervenções que ele propõe, né? E E tem uma esse ausência materna também, na verdade, sim, porque sim, essa menina ela está sendo isso. cuidada única e exclusivamente por uma madrasta que ela E rejeita, é né? interessante que sobre isso tem uma cena especial que o próprio
personagem do Keanu ressalta. Você é a paciente que bateu o recorde de presença de mães. É muito interessante. Tem muitas figuras femininas e maternas, vamos falar assim, entre aspas, mas ao mesmo tempo, nenhuma. Ao Nenhuma mesmo tempo, nenhuma masculina. referência E assim. nenhuma masculina, né? Porque esse pai, ele não. Eu acho só, Renan, que a gente podia só tentar dar uma enquadrada, né? Porque a gente está falando já lá do meio do filme, né? E assim, só para que as pessoas entendam um pouco, né? Quando ela volta para casa, ela volta para casa do pai. Ela estava morando há mais ou menos um ano e meio na casa do pai. Ela morava com a mãe antes, mas assim, a mãe também não deu conta, a mãe também desistiu. A mãe tinha um casamento complicado com o pai, e aí ela acaba se apaixonando pela amiga, né? Pela melhor amiga. E aí ela vai viver esse romance, mas leva a filha consigo. Mas a mãe, a gente tem uma sensação em algumas cenas que a mãe aparece que era uma pessoa também muito imatura, também com muitas questões emocionais, e aí ela não dá conta, né? A não ser numa cena específica que a gente pode comentar mais à frente, ela não dá conta de oferecer para a filha o que ela precisa. E aí ela se muda para um outro estado, porque ela vai começar a trabalhar numa fazenda. Uma E aí. ressalva, só uma nota de rodapé. É, não quero entrar no psicologia, né? Mas existe um percentual de transtornos psiquiátricos que tem um fator hereditário e genético que precisa ser considerado. Existe uma probabilidade maior das próximas gerações terem algum tipo de transtorno se os pais, avós ou seus anteriores tivessem também. E no caso aí da mãe dela, ela também tem o diagnóstico, ela também luta com o desafio de uma bipolaridade e também de uma autodescoberta aí na sua sexualidade, né? Então é Embora isso interessante não também fique trazer muito isso. claro, porque essa hipótese diagnóstica, ela vem a partir de uma intervenção da madrasta, né? Que quando está contando a história dela, fala, não, mas assim, a sua mãe tem transtorno bipolar, aconteceu isso, né? Mas assim, tanto o pai quanto a mãe, e aqui, gente, olha só, o objetivo, e eu detesto isso, nunca é responsabilizar os pais, porque eu acho que os pais são pessoas e que eles estão tentando do jeito que eles podem. Mas é óbvio que quando a gente está lidando com pais que têm problemas importantes, psicológicos não tratados, isso vai interferir necessariamente, diretamente, né, na saúde mental dos filhos. E aí a gente nem sabe qual dos dois a conseguiu ter um impacto mais forte na história dessa menina, porque assim, a mãe, a despeito dos transtornos que ela possuía, da instabilidade de humor dela, ela ainda se manteve presente, mesmo que fosse uma presença não muito interessante. Quanto ao pai, a gente não entende muito bem o que ele transferiu para a filha desse casamento muito frustrado, porque ele é uma pessoa que simplesmente não apareceu o filme inteiro. Quando ela volta para casa, né? E eu achei muito interessante, gente. Aí, infelizmente, a gente vai ter que dar alguns spoilers, vai ter que usar algumas alegorias de cenas do filme, nem que vocês vejam depois para vocês entenderem, porque vai ter um momento em que ela vai para casa do pai. Tem um momento mais na frente que ela vai para casa da mãe. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Nas duas casas ela foi recebida num cômodo que ficava à parte. Na casa do pai, tinha sido designada para ela a garagem da casa. Na casa da mãe, ela ficou numa tenda muito legal, mas que também ficava de fora, né? E eu sempre lembro para os pacientes e para as pessoas de um modo geral que, assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que ser pai é uma escolha. E quando a gente escolhe ter um filho, a gente precisa escolher de alguma forma fazer com que o nosso filho faça parte da nossa vida. Então, quando ela vai para a casa do pai, ela vai para a garagem. E ela é recebida por quem, mais uma vez? Pela madrasta e pela minha irmã. E elas têm uma relação muito boa, ela e a irmã. E aí fica muito claro, isso também é muito comum, Renan, a dificuldade que ela tem de aceitar o amor da madrasta, que era uma pessoa aparentemente meio simplória, uma pessoa difícil, uma pessoa que falava demais, mas é a pessoa que está presente o tempo inteiro na vida dela. E aí a gente entende, isso é muito comum às vezes em filhos de pais que estão em processo de separação, em que o filho normalmente ele abraça, né, com muito mais facilidade aquele pai ou aquela mãe que se revelam mais ausentes. Por quê?
porque ele não tem segurança do amor dessas pessoas. E aquele pai que está sempre presente, normalmente é aquele que você não tem que perder. E é com esse pai ou essa mãe que você se comporta da maneira mais agressiva às vezes. Então você vê que ela está o tempo todo rejeitando essa madrasta, porque essa madrasta ela está lutando para ocupar um lugar que foi liberado pelas pessoas de quem essa menina mais precisava, né? E é lógico que ela não sabe, e aí eu queria fazer uma outra parte, que é assim, é muito difícil a gente lidar com uma pessoa que está sofrendo com anorexia, porque a gente nunca sabe direito o que a gente faz. A gente deixa não comer, a gente fica falando o tempo inteiro que essa pessoa está magra demais, a gente empurra comida nela, a gente diz que o que ela está fazendo é um desperdício, a gente diz que ela tem que temer a Deus, a gente diz que ela tem que ser grata porque tem pessoas passando fome. Gente, não comer no processo da anorexia tem muito a ver com um processo de funcionamento que a gente vai chamar de um funcionamento mais psicótico, né? Não é uma relação saudável com a comida que aquela pessoa tem. É uma coisa que é muito difícil ela controlar, né? As pessoas, de um modo geral, elas pensam que quem tem anorexia, por exemplo, não sente fome. Isso não é verdade. A pessoa passa fome, sim. Não é verdade que ela não goste de comer, ela gosta de comer, sim. Mas ela tem uma relação tão patológica com a comida que ela começa a fazer pequenos testes e ela vai vendo quanto tempo ela consegue ficar sem se alimentar e sem sentir grandes problemas. E ela vai esticando os prazos o máximo possível e ela começa a pular a refeição sempre que for possível, né? E aí ela começa a temer a comida porque na cabeça dela toda e qualquer comida que vai ser ingerida necessariamente vai fazer com que eu engorde. E aí a comida começa a ter uma conotação muito pesada, muito negativa. Então, assim, essa pessoa, ela está num profundo processo de sofrimento e, ao contrário do que a gente pensa, ela pensa muito mais em comida do que aquelas pessoas que estão se alimentando normalmente. Na verdade, a comida se torna uma verdadeira obsessão, chegando ao ponto de eu ter um sonho, que a gente vê no filme, né? De consumir um determinado alimento. Às vezes eu sonho quando eu estou dormindo com um determinado alimento, porque eu não tenho coragem de ceder a esse alimento, porque a sessão que eu fizer nesse alimento é quase como se fosse, sim, uma comparação à pessoa que é viciada numa substância. Então, o que que acontece? Como eu não controlo o meu nível de ansiedade, eu tenho uma ansiedade muito alta, eu temo pelo fato de que se eu me liberar e comer, é como se eu fosse abrir toda uma porta e eu vou perder completamente o controle. E agora eu vou comer desenfreadamente. Então, no fundo, uma pessoa que tem anorexia, ela está absurdamente obcecada pela comida. E ela quer tanto comer e tem tanta ansiedade que ela se priva da comida porque ela tem medo da perda do controle. Para mim, esse filme tem um ponto bastante interessante, e você falava anteriormente sobre não culpabilizar, não responsabilizar os pais e de defender essa direção, esse entendimento. Esse filme chega para mim com uma possibilidade de compreensão, porque ele apresenta tantas camadas assim, na perspectiva familiar, na perspectiva das relações que a Ellen, que vira lá e vivencia, apresenta de maneira geral o contexto escolar que ela viveu, uma experiência de como ela encontrava na arte, no desenho, uma forma de se expressar, mas até isso foi meio que roubado dela, foi meio que confundido no emaranhado da dinâmica da vida dela, ocasionando, não ocasionando, mas tendo uma Sendo relação, relacionado, né? uma relação com o suicídio de uma pessoa que era admiradora do trabalho dela. Então, são tantas coisas orbitando ao redor dela. E o que é interessante é que o filme, pelo menos ele indica de alguma maneira, apresenta a possibilidade de a gente perceber que, de forma geral, todo mundo está fazendo o melhor que pode, de acordo com as suas circunstâncias, de acordo com o seu momento de vida, a partir da sua própria percepção, a partir da sua própria jornada. A madrasta, que é apresentada de uma maneira mais superficial, como alguém que não, aparentemente não compreende a profundidade do transtorno dela, ou compreende de uma maneira reducionista, mas ao mesmo tempo ela é engaixada, ela é presente,
Ela Ela é a única que busca. se faz presente o tempo inteiro, do começo, meio e final do filme, né? Aham, é a figura da irmã, a minha irmã que está ali também vivendo as descobertas da adolescência, querendo a presença da irmã, mas que só tem memórias do adoecimento dela. Na formatura você estava adoecida, no meu dia do baile de formatura você estava internada. É a mãe que tem que lidar com o seu complexo também de existência, mas ao mesmo tempo, ao decorrer do filme, vai se encontrando nessa maternidade, vai propondo o que ela dá conta de oferecer. É a parceira da mãe também, que de alguma maneira tenta também orientar ou se engajar. Eu acredito que até mesmo o pai, que é frisado, a presença dele é frisada com a ausência, né? Sempre o friso está na ausência, o pai não está, mas ele existe, então é frisada a ausência dele. É a contribuição material que é exposta. É sempre compartilhada essa informação. Ele não está aqui porque ele tem que dar conta de muitas demandas, Trabalhar. trabalhar, sustentar. Então, essa é a contribuição, é o que ele está dando conta, é o que ele consegue fazer. Então, de uma maneira interessante, esse processo e essas apresentações vão sendo compartilhadas conosco e, ao mesmo tempo, a própria protagonista vai chegando numa conclusão e numa reflexão acerca disso também, ao decorrer do filme. Porque uma das coisas que me chama a atenção, e você quando trouxe muito bem as visitas da Ellen, tanto na casa do pai quanto na casa da mãe, e ela sendo sempre reportada para um outro cômodo, é a ausência de referência que ela tem. Ela não sabe bem o lugar dela no mundo, ela não sabe bem a quem ela tem que recorrer, ela está ali sempre com a presença do ausente muito forte e gera desconforto, um desconforto nela e tantas outras camadas que ela tem que lidar e E outra coisa, a né, figura Renan? do Keanu, a figura do Keanu, do psiquiatra, Sim. do profissional de saúde, vamos falar assim, vai gerando um impacto nela de contrariedade e aí ela vai tendo a oportunidade talvez de repensar sobre isso, né, e trazer para ela a responsabilidade, porque ele tem uma didática, vamos falar assim, os recursos que ele usa são de confronto, para que ela Sim, sim. traga para ela a responsabilidade. Tem uma cena icônica, não sei se já está no momento da gente ir para esse meio, né, porque isso já é meio do filme, Vamos mas só que me fazer chama. uma entrega rapidinho que é assim, né? Então, o que que acontece, né? Quando ela vai de novo para casa do pai e de novo esse pai, né? Que ele dá o que ele pode, mas a gente precisa se perguntar se o que ele está dando é o suficiente e necessário, né? Ela acaba, a madrasta fala, não, a gente conseguiu uma vaga com um terapeuta que ele é diferenciado, ele tem uma metodologia, né? Que não fica muito clara também no filme, acho que essa parte é um pouquinho falha. Qual é a metodologia que ele utiliza? Mas enfim, ela consegue uma vaga para ela, né? E ele vai realmente, vai puxar ela e fala assim, uai, mas assim, e aí? O que você já tentou, né? Porque o que acontece também? A vida gira em torno da comida. É uma obsessão tão grande, né? Ela consegue adivinhar as calorias que tem num prato. Ela tá o tempo todo tão focada nisso e, como você falou, ela tá com uma dor enorme, porque de alguma forma associaram o suicídio de uma pessoa que era sua fã, né, aos seus desenhos. Então, assim, ela fica privada também daquilo que ela podia expressar. E aí ela começa, ela é aceita, mas ele fala assim, olha, eu só aceito se você estiver minimamente interessado em melhorar. Porque, assim, é como se ele dissesse assim, ao mesmo tempo que ele não está não interessado em ajudá-la, ele diz assim, olha, ninguém vai poder fazer por você o que se você continuar se recusando a fazer. Então, assim, se você não estiver interessada, eu não vou nem perder meu tempo contigo. Você precisa querer minimamente viver. E aí é interessante porque você vê que ela está todo nesse processo, mas ela tem uma necessidade, tanto que ela aceita, né? E aí elas vão para uma espécie de comunidade terapêutica, em que eles vão estar convivendo com outras pessoas, né? Que têm também transtornos alimentares, né? A gente vai ver ali pessoas que estão num estado de debilitação grande, pessoas que têm um estado de bulimia. Tem um menino que era bailarino e que detonou o joelho por conta disso, né? Ele também está
ali, e aí tem umas sessões de terapia de grupo, e tem uma coisa que é assim, ó, a regra é comer, mas você pode comer o que você quiser. Ninguém vai interferir, o cardápio é livre, né? E eles são colocados todos juntos, que é uma forma, por exemplo, de diminuir a pressão, e com isso eu me lembro, há muitos anos eu assisti um documentário, que era um documentário sobre transtorno alimentar. Eu não me lembro o nome desse documentário. Toda vez que eu falo nele, eu digo que eu vou procurar e acabo esquecendo. Mas era assim, o que que acontecia? Os pais já estavam desesperados, porque o que que acontece? A pessoa realmente se recusa a se alimentar, né? E muitas vezes, isso é uma cena que aparece muito no filme, ela está sempre medindo, né, a largura do braço, para ver se ela continuou dentro de um peso. O que que acontece também? Ela tá de noite, ela tá toda machucada de tanto fazer abdominal, mesmo comendo pouco, mas o que que eles fazem, né? É um método expurgatório. Por mínimo que eu coma, eu faço alguma coisa para expurgar aquela comida. E aí, isso é uma prática muito comum. E aí, nesse documentário, os pais, já sem saber o que fazer, eles levam as meninas, porque a anorexia ainda é um distúrbio muito mais comum em meninas do que em meninos, né? Meninas mais novas, inclusive. E eles levam as meninas para esse lugar. E aí tem uma cena que eu nunca esqueci, que é um grande refeitório. E aí chega a comida. E o que que acontece? A regra é, tem que comer. E é muito interessante porque, diante dessa regra, a pessoa se alimenta. Que a gente vai querer garantir o mínimo para que essa pessoa continue com um pouco de saúde, um pouco de funcionalidade. E as meninas estão chorando, mas elas estão comendo, porque aquela é a regra, né? E é muito interessante a gente se perguntar o que que acontece em relação a isso. Uma das coisas que eu oriento quando eu tenho uma pessoa que sofre com transtorno alimentar é procurar um profissional que possa dizer adequadamente para essa pessoa como é que ela está em relação a peso, a gordura, etc. Então a gente vai encaminhar para o nutricionista, para o nutrólogo, para o endocrinologista, que são pessoas, que são profissionais que vão dar uma medida de segurança. Uma coisa que é muito comum, né? O excesso de sono, a falta de energia, o cabelo começa a cair, a unha começa a quebrar, constipação, menstruação atrasada, né? Que são coisas que eu costumo perguntar para as minhas pacientes para ter uma ideia de quão grave já está esse processo, né? Uma outra coisa que eu preciso lembrar aqui, como adepta da Gestalt terapia, é que o Fritz Perls, quando ele pensa a Gestalt terapia lá nos seus primórdios, quando ele está saindo da psicanálise, o primeiro artigo que ele escreve é um artigo chamado Ego, Fome e Agressão. E ele vai trabalhar muito com essa coisa do que é esse alimento, do que é a nutrição. E ele vai dizer que existe uma diferença muito grande entre o alimento que você introjeta e o alimento que você mastiga e você assimila. Então a gente vai ver ali que aquela menina está cheia de introjetos, porque ela está engasgada com o pai, mas ela nunca questiona. Ela está engasgada com a mãe, mas quando a mãe aparece, ela fica absurdamente subserviente, amorosa e carinhosa, e a mãe vai pontualmente e vai embora, né? Então, assim, ela engole muitas coisas, né? O alimento que ela consegue engolir, que ela não absorve, e a dificuldade que ela tem de lidar com a própria agressividade. Ela é hostil, mas ela não consegue, porque a agressividade é uma espécie de energia que a gente tem à nossa disposição e que ela é necessária para que a gente possa funcionar. A gente precisa mastigar o alimento para que a gente possa assimilá-lo e para que ele possa fazer por nós a função que ele tem, né? A verdadeira nutrição. E aí a gente está falando aqui de nutrição também, de nutrição emocional. Essa menina não estava sendo nutrida emocionalmente. A única pessoa que estava disposta a nutri-la, além da irmã, era a pessoa que não era quem ela queria. E aí, assim, só mais um pouquinho, para já te passar a palavra de novo, tem uma cena muito interessante nesse filme, absurdamente interessante, quando uma das vezes que ela fica muito magoada e ela sai de novo da clínica, ela já não vai para casa do pai, ela vai para casa da mãe. E aí é interessante porque quando ela chega na casa da mãe, a mãe com todas as limitações dela, ela chega uma hora para tentar conversar com ela, dizer, olha, você tá aqui, você tá isso, você tá aquilo. Mas ela fala assim, que na terapia ela estava discutindo algumas coisas e tudo, e que alguém tinha proposto para ela alguma coisa sobre refazer, né, esse lugar, né, essa coisa da primeira alimentação, da primeira amamentação, né? E aí ela pergunta, eu posso te alimentar? E aí a menina fica assim.
E aí, pela primeira vez no filme, eu acho que ela se mostra completamente vulnerável. E ela deixa a mãe chegar até ela, porque provavelmente ela tinha muito medo de deixar a mãe entrar no mundo dela e ela sair magoada de novo. E a mãe vai com uma mamadeira, não tem nada mais simbólico do que isso. E ela deita no colo da mãe, a mãe amamenta ela. E aí que ela dorme, né? Mas ela se deixa alimentar, ela se deixa aninhar pela mãe, mas ela continua do lado de fora da casa. E mesmo assim, porque ela tinha essa prática, depois que ela é alimentada, ela vai andar. Andar, até queimar as calorias que ela recebe com a alimentação. E aí você entende que, assim, embora ela tenha se deixado alimentar pela mãe, ela não conseguiu resolver ainda o conflito dela, né? E essa proposta do filme, para mim, é muito interessante, porque não somente existe essa cena que é muito interessante, é muito especial, que apresenta todos esses conteúdos, esses sinais, mas, para mim, a proposta do filme escolhe trabalhar meio com essa didática simbólica, assim, a todo tempo. É a forma como ele apresenta a terapêutica disponível ali. Ele apresenta a figura do psicólogo, psiquiatra, do terapeuta, vamos falar assim, do terapeuta. Ele apresenta a casa de convivência ali, que pode ser realmente uma comunidade terapêutica. Ele apresenta o grupo terapêutico ali, uma temática mais homogênea, né? Que envolve ali os E transtornos nessa casa alimentares. terapêutica, ela tá dentro da casa, ela não tá na garagem, ela não tá numa tenda do lado Justo, de né? fora, né? Ele está ali com o seu, digamos assim, né? Na atmosfera que ela conhece. E aí, nesse sentido, a minha leitura é que a figura ali do terapeuta, junto com essa construção ali da apresentação do sistema ali, rede de apoio, que estava para ela, estava uma rede de apoio desorganizada, negativa, ela vai conhecendo outras possibilidades de engajamento, né, com o grupo, com a própria terapia, apresenta-se ali para ela também a possibilidade de uma construção de uma relação que ela não tinha vivenciado ainda, que é uma amizade, barra talvez namoro, barra talvez envolvimento afetivo com um rapaz. E que deixou ela Então, apavorada, né? isso, porque é novo, porque diante desse E porque pode emaranhado de doer, ela já situações, perdeu tanta coisa, ela não pode se envolver com ninguém mais, porque ela não suporta, né? e nesse processo, a figura do terapeuta ali, de uma maneira particular, traz ela para um protagonismo que estava inexistente. Ela estava vivendo de uma maneira ali solta, sem referência e sem tomar as rédeas da vida dela. O que me chama E a eu lembrei atenção, uma coisa, Renan. É, tem uma cena, um pouquinho antes, que tem uma cena que eles se beijam, né? Tem uma cena um pouquinho antes que ele conta pra ela, e aí eu fico pensando, eu pensei agora, me veio esse insight, do medo que ela tem da responsabilidade emocional. Porque tem uma cena que ele diz claramente pra ela que ele era fã dela. Que há 2 anos, antes de conhecê-la, ele já acompanhava o trabalho dela, ele tinha desenhos dela guardados. E aí, até que ponto, né, essa responsabilidade emocional de alguém, de novo, vulnerável, alguém que não tá legal, porque assim, ele não vai voltar a dançar, o joelho dele não permitiu com que ele voltasse a dançar e que admirava a obra dela. E aí, de repente, eu acho que ela pensa assim, não, de novo, não, eu não vou suportar outra pessoa que, de alguma forma associada a mim, possa, de repente, desistir da própria vida, né? isso é muito assustador mesmo, mas mais alguém que pode se influenciar ou pode gerar um desconforto ou algo negativo de novo, né? E alguém que Então, vê algo de bom em mim, porque talvez, assim, ela não conseguisse ver nada de bom nela, né? Ela não conseguia nem se nutrir o suficiente, porque o que você vê no filme também, quando eles estão ali na comunidade, né? É que a maioria deles está vivendo em nome dos seus sintomas. A pessoa que está um pouquinho mais perto de sair disso é aquela personagem que está grávida, né? E aí, assim, apesar dela estar grávida e de que não tinha sido uma gravidez planejada, mas que isso estava mobilizando uma energia, né? Muito positiva nela, ela estava curtindo a ideia, fizeram um chá de bebê improvisado para ela, ainda assim ela comia e vomitava.
E aí ela acaba sofrendo um aborto, né? Isso meio que quebrou todos eles ao meio, né? Porque assim, era a única coisa que tinha um pouco mais de um aspecto um pouco mais saudável ali, né? Por conta da dificuldade, inclusive, de que eu possa me ver para além desse sintoma, né? De que assim, você vê que a maioria deles, a não ser o bailarino, que tem uma fantasia, porque ele já sabe que ele não pode mais dançar, você não vê perspectiva. Estavam ali tratando alguma coisa, mas a maioria deles não parecia ter para onde voltar. E uma coisa interessante desse filme, que eu estava lendo, é que ele foi baseado em relatos de pacientes reais. Então, muito daquilo que a gente vê ilustrado no filme, por isso que eu falo que é um filme didático, são histórias verdadeiras de pessoas que chegam aos extremos, né? Em função das suas questões, das suas dificuldades. E aí a gente não vê ali muita perspectiva, né? De que eu vou fazer quando eu sair daqui? Né? Não, seu objetivo é, no mínimo, permanecer vivo, né? Sim. E no caso, em uma cena em especial, que é uma cena de confronto, é uma cena no set terapêutico, onde a Ellie questiona, né, a figura ali do Keanu Reeves acerca de você não tinha que me orientar, você não era você a pessoa que deveria me dizer como lidar da melhor forma com o que eu tenho. E aí ele responde para ela Hum, que ela sabe o que precisa ser feito e que ela não precisava de mais alguém mentindo para ela, que ela já tinha isso o suficiente. Então, sim, a informação que repercute é que, porque assim, o filme todo ele circula ali na perspectiva do problema, do diagnóstico, das características disso, dos danos que isso causa, da dificuldade das relações, da dureza disso, do sofrimento, do prejuízo. E aí sim, traz o dano familiar, traz o dano nas relações, é uma pessoa que tirou a própria vida, são outras pessoas que têm transtornos ali correlatos. Então é muito sofrido, é muito prejuízo, é muita dor, ao ponto de ela dizer, falar sobre despersonalização. E ela diz: vocês não me veem mais, vocês me veem um problema. E essa chamada de atenção, né? Esse confronto, essa sacudida ali nessa cena, é um processo que o filme todo vem indicando de chamada de responsabilidade, de protagonismo. Apesar de ela ter um diagnóstico específico, está em tratamento, mas é necessário que ela assuma a, a responsabilidade sobre a vida dela, e só ela pode fazer isso. Que tudo mais que orbita ao redor é importante, a família, a rede de apoio, o tratamento, a terapia, o grupo, as relações, mas ela precisa encontrar nela um sentido, ela precisa encontrar nela e tomar uma decisão. Isso é simbolicamente apresentado quando ela vai, sai da cabana, assim, da casa da mãe, sim. ela Eu adormece, não sei ela onde é que ela desmaia, estava, na verdade, na casa da mãe, né? ela desmaia, e aí quando ela tem todo aquele processo de delírio, de sonho, aí a gente pode conjecturar qualquer coisa do tipo, e acorda e vocifera assim: eu não morri, eu não morri. E aí, a partir daquele momento, ela volta por iniciativa própria, se reconcilia com a madrasta e ela toma a iniciativa de voltar por si mesma para o tratamento, para a comunidade. Já ela volta para o mesmo lugar, mas de uma maneira diferente, tomando as próprias decisões, e a partir daí, quem sabe, ela se engaje e pela primeira vez, nessas 4 internações, ela se engaje por iniciativa própria e assim, dessa maneira, o tratamento pode realmente começar. Porque nós bem sabemos que se o paciente, a pessoa, o sujeito não se engajar, ele não quiser, não vai adiantar muita coisa. Então é bem Estava interessante. procurando, Fica à eu vontade. estava procurando uma curiosidade desse filme, e aí por isso que eu estava falando com você, e eu dei uma mexidinha aqui no computador, que tem uma coisa muito interessante que acontece um pouco antes, né, dela ir para casa da mãe. Acho que um pouco tem uma cena muito bonita que eles vão para uma exposição de artes, que é quando ela está conversando com o terapeuta e ele propõe a ela, né? Tá tudo tão desgastado, tá tudo tão contaminado, e ele propõe a ela uma mudança de nome.
E aí o filme nem explica isso, porque aí ela fica na dúvida, né? Como é que seria, né? E aí eu achei aqui uma crítica do filme que fala que o nome dela originalmente é Ellen, significa a mulher mais bonita, né? E aí a gente vai pensar no peso que tem, né, um nome como esse, a mulher mais bonita, né? Porque em princípio a gente pensa na anorexia como uma questão estética, e em algum momento vai para além disso, né? De quando que a pessoa está obcecada por uma imagem corporal, mas depois ela começa a se perder. Então ela não consegue se achar bonita nem quando ela está acima do peso, nem quando ela está com peso ideal, nem quando ela está abaixo do peso. E aí ela muda de Ellen, que significa a mulher mais bonita, para Eli, a elevada, aquela que ascendeu. É uma mudança de condição de admirada ou lamentada para a de lutadora, aquela que não vai desistir. Então eu achei isso muito legal, porque assim, é uma passagem do filme, né, bastante rica. E aí eu achei legal essa informação, né? Não é só a mudança do nome, mas daquilo que o nome significa. E é claro, gente, que isso é simbólico, né? Mudar o nome não vai mudar as nossas perspectivas, mas o que ele está colocando? Porque, de qualquer forma, Eli acaba sendo uma derivação de Ellen, pode ser um apelido, mas é a possibilidade que eu tenho, porque, sim, a partir de um sintoma, né, muito premente, eu viro o sintoma e a oportunidade de que as pessoas me vejam de uma outra maneira. Porque assim, se eu tenho um transtorno alimentar, é como eu falei, nossa, você está mais magro, nossa, que legal você. Mas quer dizer, eu não tenho outro assunto. Porque todo mundo também me remete a esse assunto que para mim é desconfortável. Eu preciso estar o tempo todo falando sobre isso, preciso estar o tempo todo sendo lembrada. Então, quando ela muda o nome, quando ela muda a forma como as pessoas vão nomeá-la, ela também está dizendo que ela quer ser enxergada a partir de uma outra perspectiva, que ela quer ser percebida para além de um sintoma. Eu acho que isso é muito importante dentro da ótica da psicologia, né? Porque nenhum de nós, toda doença vai ter algum tipo de ganho secundário, toda doença vai estar relacionada com questões que são mal resolvidas para nós, mas ao mesmo tempo nós não somos a nossa doença, né? Tá aí o meu grande ídolo, o Oliver Sacks, que ele sempre lembra isso. A gente tem que enxergar o fenômeno, a gente tem que enxergar por que é um transtorno alimentar, mas por que fulano tem essa característica, cicrano tem essa, fulano tem essa história, beltrano tem aquela história. E quem é essa pessoa? E quais são os sonhos dessa pessoa que a gente vai tentar resgatar exatamente vislumbrando esse processo de cura, né? Então, acho que é muito significativo que quando ela vai começando a chegar perto de si mesma, né? Quando ela vai começando a se encontrar no meio de tudo isso, né? Ela escolha ser chamada de uma outra maneira, que é um jeito de dizer que eu quero que vocês me percebam muito além daquilo que é a minha dificuldade com a alimentação. Também essa informação é bastante interessante, porque só confirma a proposta simbólica e didática que o filme traz. Ele é entranhado dessas possibilidades, ele é carregado desses convites e dessa escolha de comunicar. Eu acho bastante rico conversar, discutir sobre um filme como esse, porque a gente pode, de maneira didática, conversar sobre tantas realidades que às vezes são distantes, como a internação, como a figura da comunidade terapêutica, como um transtorno específico. E assim tem vários, né, que a gente pode trazer, né? Eu lembro muito de Garota Interrompida, por exemplo, Sim. com a Angelina Jolie, Um Estranho no Ninho também, é um filme icônico que também traz uma série de possibilidades de discussão. Então é bastante rica a possibilidade de dialogar a respeito dessas temáticas, porque nunca é uma única temática. Um filme como esse trouxe tantas camadas que a gente está aqui dialogando, aprendendo e compartilhando e desmistificando. Então é sempre positivo. É claro que trazer um gênio indomável, por exemplo, ou então até É mesmo complicado, porque meu coração bate até acelerado quando eu penso no gênio indomável. o indomável, ele é algo assim fantástico, porque tem muitas questões ali interessantes. Não é só o filme, não é só o roteiro, não é só a direção,
mas também o elenco, que é muito bom. O argumento do filme é muito bom. E a saudade, né, do Robbie Williams, que tá brilhante nesse filme, ele tá extraordinário nesse filme, né? E a saudade que vem de uma pessoa que acabou morrendo tão novo, né? E em circunstâncias tão dolorosas, né? Num quadro de angústia. E, de certa forma, falar de psicologia também é falar, né? De angústia, é imaginar, por exemplo, estar na pele dessas pessoas, né, que estão morrendo de fome, tendo comida à sua frente, né, e que, acima de tudo, né, por mais difícil que pareça para a gente que está de fora, não precisam de julgamento, né, não precisam de cobrança, precisam de acolhimento, porque, assim, são quadros graves. Tem pessoas que morrem em decorrência da evolução, né, do estado de desnutrição que vem a partir de um quadro como esse, né? Mas é da gente pensar em psicologia, e eu sempre lembro isso, sabe, Renan? Que a psicologia, para mim, a psicologia é uma profissão do profundo. Para que eu possa ser um bom psicólogo, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar estudando o tempo inteiro e, acima de tudo, eu tenho que ter um profundo interesse no outro, né? Então, assim, a minha perspectiva enquanto psicóloga é de tentar compreender o outro, tentar entender qual é o significado, porque tem um significado. Deve ter tido algum momento ali para ela, né, em que, assim, essa alimentação, porque a alimentação ela é muito simbólica, essa nutrição, ela foi interpretada como algo que era ruim, Ah, né? E através da doença dela, ela um, tenta ser cuidada. um E parêntese, assim ela consegue. um parêntese aqui, porque trouxe algo muito, muito interessante, que a figura da Ellen, da Eli, ali, está sempre se desculpando para sua rede de apoio. Ela está sempre ali, me desculpe, e ao mesmo tempo ela é grosseira, ela trabalha a raiva dela, mas muito mais nos seus ali, com seus pares da comunidade ou com o terapeuta. E é interessante que com ela também, ela desfere para si própria essa raiva, essa punição. Então é interessante também Nessa refletir. terapia a gente chama isso de retroflexão. A agressividade que você não consegue direcionar para fora, você volta contra você mesmo. Porque E é morrer de fome, como, tendo possibilidade de comer é terrível. como esse diagnóstico, como esse transtorno, como essa vivência, esse existir dela, nesse momento também está entranhado de se punir, de se responsabilizar e, por consequência, se punir de tantas adversidades que orbitam ao redor dela, né? Separação dos pais, é uma mãe que opta por uma vida, por uma caminhada específica, são essas transições, são essas internações. Então, ela desfere contra si própria essa raiva, essa autopunição e de forma talvez não tão clara para ela própria. Né? E aí o processo Talvez do uma forma filho realmente de mostrar para os pais que ela precisava do cuidado isso deles e, ao mesmo tempo, ajuda, se ela não se sente boa o suficiente, né, ela acredita que tem alguma coisa errada com ela, né? E assim, é como eu falei, pais são pessoas, pessoas também têm problemas, têm dificuldades, né? E ali estava todo mundo envolto com as suas questões, com as suas dificuldades, né? Tentando do jeito que eles podiam, mas talvez não do jeito que fosse suficiente, né? perfeito. Diante disso, eu vejo aqui, não sei como é que tá, cara, eu acho que ainda mais rápido do que Já eu deu uma aqui, horinha aqui que a gente está aqui falando. eu ia fazer esse comentário, ainda mais rápido do que da outra vez, que agora eu parei para olhar o relógio aqui, Sim. voamos em uma hora aqui, sem parar, Eu falando acho que a sobre gente pode perguntar, né, se alguém tem algum isso, comentário, por alguma favor. pergunta, alguma sugestão. Do contrário, acho que a gente pode ir encerrando, né? Inclusive, Amanda, você que estava saudosa de uma live, Mariana, Tava com Ana abstinência Chagas. de 2 dias sem live. E aí, alguém gostaria de fazer um comentário, de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, por gentileza. E enquanto eu também já vou fazendo as minhas considerações finais, já vou agradecendo também mais essa oportunidade de compartilhar, de aprender, de expandir, de dialogar
para mim é sempre muito positivo, é muito rico e é de muito aprendizado. Eu acho que filmes como esse, oportunidades como essa que a gente tem para descomplicar, para dar acesso, para compartilhar, porque são oportunidades de falar de temas que não são tão simples, não são tão fáceis, e às vezes a gente precisa de uma compreensão um pouco mais aprofundada para dialogar a respeito disso. Tantas coisas a gente falou de dentro da nossa realidade. Grupo terapêutico, terapia, diagnóstico, um transtorno específico, rede de apoio. Então, são que faz parte da nossa rotina, mas que talvez essas discussões, essas informações, dessa maneira, cheguem de maneira mais clara e mais fácil para as outras pessoas que estão aqui com a gente. Então, para mim, é sempre muito bom. Amanda disse que vai tentar assistir o filme primeiro, por hora, quero mais ouvir. Obrigado, Amanda. Inclusive, está disponível na Netflix, viu? Exato. Se você tiver, assista, fica à vontade, faz pergunta depois no direct, a gente está aí disponível para trocar uma ideia, viu? A gente vai deixar disponibilizada a live, né, Renan? E Vai entender deixar. isso. Vai só no perfil da Ingrid, viu? É, Se, Ingrid, se você conseguir lá nas configurações, nas configurações, na hora de você compartilhar, tem lá na hora de marcar, marca, aí você me bota como colaborador que fica tanto na minha quanto na sua. Reza a lenda, né? Joia, obrigada, eu vou fazer isso. Vamos confirmar hoje se dá certo mesmo. Joia. E assim, agradecer novamente o convite do Renan, né? Como eu falei no início, assim, falar de filmes para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa. Eu sempre usei os filmes como referência, tanto nas minhas aulas quanto nos meus atendimentos, em palestras, porque o filme ele ilustra e aí fica muito mais fácil você compreender a partir daquele olhar que está ali para você, né? E aí a gente consegue trazer perspectivas e trazer reflexões, trazer discussões, né? E eu acho que hoje, né, que a gente está cada dia mais escravo dessa coisa, né, da imagem, principalmente porque, né, a gente filtro o tempo todo, o tempo todo exposição, a gente está o tempo todo, né, preocupado se vai ficar legal, se não vai ficar legal, e a gente sempre acha, né, que o que é legal no outro é natural e a gente não, a gente está usando filtro e tal, e aí a gente começa a se achar desinteressante a partir do olhar, né, sobre a vida que o outro está de alguma forma compartilhando. Isso é muito perigoso. E por que que isso é mais diferente hoje? Porque a gente está o tempo todo no celular, a gente está o tempo todo, né, se expondo a alguma rede social e a gente está o tempo todo se achando desinteressante a partir disso, né? E a gente precisa se voltar um pouco mais para nós mesmos, para que a gente possa, de alguma forma, né? Até mesmo conseguir. Tem uma coisa que eu acho que é importantíssima, gente. Assim, a gente pode até mexer algumas coisas na gente, mas se eu começo a mexer e eu mexo no meu nariz, na minha boca, no meu olho, na minha sobrancelha e no meu cabelo, eu posso começar a me perder e eu posso começar a não me reconhecer no próprio espelho, né? E a gente precisa aprender a gostar da gente. Isso é muito importante. A gente precisa aceitar, né? As nossas limitações, assim, os nossos defeitos. Tem um vídeo muito legal da Dove que chama Retrato da Beleza. É muito interessante. Tem no YouTube, é muito fácil de achar. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir para poder ser discutido, né? É um filme que dá uma aula, na verdade. E é um videozinho pequeno, acho que são 6 minutos só. Mas que mostra isso, né? É que muitas vezes o outro acaba tendo muito mais generosidade quando vê a gente do que nós mesmos. E o nosso nível de exigência, né, tem sido cada vez mais elevado. E ele só tem levado a muito sofrimento. Então, mais uma vez, agradecer o convite do Renan e vou disponibilizar, espero que faça tudo direitinho aqui para te marcar, né, e disponibilizar a live, né? E assim, se vocês tiverem, como o Renan falou, alguma dúvida, algum comentário, quer vir o filme depois, né? A gente está aqui disponível para isso. Obrigado para você também que ficou aqui até agora. Desejo a você um bom final de domingo. Fique com Deus. Deus abençoe. Um bom início de semana. O melhor está por vir. Tem muita coisa boa chegando essa semana na vida de vocês e da nossa. Até breve. Tchau, tchau. Boa Até noite. breve, gente. Tchauzinho. Deixa eu encerrar aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que encerra. Quem disse que eu me lembro? Vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Vamos lá. É isso, gente. Tchau, então. Tchau.
Não, peraí. E agora, Renan, como é que eu encerro mesmo? Encontrar um xizinho na parte superior do lado direito. Ah, Um tá, X. só fechar. Uhum. Beleza, legal. Depois eu vou ver aqui o que eu podia ter feito aqui para te acionar como colaborador. Gente, tchau, bom restinho de domingo. Obrigada pela presença de vocês.